Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Nossa, mano! Gente, só ignora esse espinho aqui, pelo amor de Deus. Eu acordei hoje de manhã e estava com esse olho de ojezés aqui na minha testa e, tipo, eu não sabia o que fazer. Antes, a gente, para seguir com esse vídeo muito gostoso, muito bonito, muito delícia, não esquece de dar um se inscrever aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo. Já dá um like no canal, gente. Já dá um like no vídeo, que o vídeo é muito delícia, feito com muito amor pelo Tio John, né? E é isso, tá? Não deixe comentário no final se você gostar do vídeo. Se você quiser mais vídeos, pode deixar a ideia também que a gente faz, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o que vocês acham, o que vocês fazem, que com certeza todo mundo faz e eu também fazia, mas aí depois que eu comecei a me aprofundar mais no inglês e comecei a melhorar esse inglês maravilhoso que existe aqui, nossa, entendeu? Eu percebi... A gente fala como se fosse a comunidade, né? A pessoa aprende inglês sozinho e acha que é o quê? A escola de samba, tudo aprendendo inglês cantando. O que acontece é, quando você tá aprendendo uma língua nova ali, você tá num rebuliço, tá naquela coisa toda, tá naquele, entendeu? Aquele fogo no cu todo, tipo, ai meu Deus, tô aprendendo uma língua nova, estou ficando bilíngue, Você tem a bendita da mania de traduzir o inglês. Por quê? Porque é natural, tá? Uma coisa que acontece com todas as pessoas às vezes é por medo, porque você não quer falar alguma coisa errada. Às vezes é por, tipo, receio mesmo, entendeu? Aquela coisa toda. Às vezes é porque você não sabe. Ou às vezes, que é no caso que eu acho que a maioria das pessoas fazem, é que você quer aprender aquela palavra. Você quer entender aquela palavra pra poder usar no futuro. Tipo, você quer adicionar aquela palavra no seu vocabulário, entendeu? Isso mesmo, você sabe que eu acabei de falar. Ai, meu Deus, que bosta. Vamos supor que alguém provavelmente fala inconstitucionalissimamente. Como que você vai aprender essa palavra? Você vai aprender o que essa palavra significa, não é? Exatamente, você vai aprender através do significado dessa palavra, então é isso aí. Mas é aí que está o problema. Você quer saber o significado daquela senhora palavra, no correto? Correto. Mas, gente, o que acontece é, quando você vai aprender uma palavra no idioma local, seu mesmo, seu idioma portuguesão ali, brasileiro bonito. Você, para aprender uma palavra, você não aprende através de numa tradução. A pessoa não te dá, por exemplo, uma palavra em inglês pra você saber o que é aquela palavra em português. Se você não sabe a palavra em português, por exemplo, inconstitucionalissimamente, você vai pesquisar no dicionário o que significa aquela palavra, mas não a tradução dela. Tá entendendo como é errado? No dicionário vai estar explicando, inconstitucionalissimamente é o ato de assinar um papel, lá. Aí você entende o que é essa palavra, porque essa palavra está sendo explicada na forma de uma ação. Então, quando você vai aprender uma língua nova, você tem que associar a palavra nova ou a língua nova em inglês a uma ação ou a um objeto, e não a tradução daquela palavra. Não sei se vocês conseguiram entender, mas vamos lá que eu vou dar um exemplo. Eu vou falar aqui algumas palavras e eu quero que você pense ou que na primeira coisa que vem na tua cabeça. Apple, cell phone, computer, table, love, jacket, sky, princess. Se você for o tipo de pessoa que, por exemplo, pensou Apple, você traduziu para maçã. Se você pensou em computer, você traduziu para computador. Se na princess, você traduziu para princesa. Ou, tipo, tá tudo errado, para aí tudo que tá errado. O que era para ter acontecido nessa situação seria, quando eu falasse Apple, você pensaria numa Apple, numa maçã, e não no significado da maçã. E assim por diante com todas as palavras que eu falei. Por que que isso é muito importante? Porque aí você começa a entender a outra língua e não traduzir, sabe? Porque quando você traduz, nem sempre vai fazer o sentido que é pra fazer. Existem algumas frases ou existem algumas palavras no inglês que não significam a mesma coisa dentro de uma frase que seria no português. Por exemplo, o verbo get. Get. Se você colocar essa palavra dentro de uma frase, por exemplo, can you please get up? Get up seria um phrasal verb, que seriam duas palavras juntas que se transformam num outro significado. Mas se na hora que você for traduzir essa frase fica can you please get up? Se você for traduzir cada palavra separado, você não vai conseguir traduzir o get up together junto, né? No caso, o get up together. Você não consegue traduzir esse get up junto, que seria uma palavra só. Então tá vendo como fica meio impossível você querer traduzir todas as palavras? Mas acontece a mesma coisa no português e você não percebe. Por exemplo, no português, quando você tá lá falando com sua mãe, você fala assim, mãe, você vai lá? Gente, você vai lá, gente. Você vai lá. O que é você vai lá? Você vai lá, ó. Parece uma palavra só. Você vai lá.
Não tem noção, não tem sentido. Mas você entende por quê? Porque essa frase não tem um significado, não tá certa, não tá correta. Mas você entende ela. O que mais você pode fazer pra poder, sabe, parar de traduzir um pouco disso na sua mente, assim? Porque eu sei que é uma coisa muito natural do ser humano. Se tem alguma palavra em inglês que você não conhece, vamos supor que você vai no dicionário. Procura o dicionário que é inglês, ou seja, ele mostra a palavra em inglês e dá o significado dessa palavra em inglês. Então você vai entender essa palavra ao invés de traduzi-la ela para o português. Erradíssimo, tá? Outra coisa também que você pode fazer caso você tenha alguém, né, que saiba inglês ou você tá numa aula de inglês para o professor, o que você faz? Você pergunta para o professor sobre essa palavra que você está em dúvida, tipo, professor, o que é essa palavra aí que eu não entendi, babá, em inglês, corrigindo, né, vamos lá, perguntar em inglês, vamos treinar em inglês, tal, e fala pro professor te dar uma explicação, que esses professores, gente, eu vou falar um negócio aqui, tem professor em escola de idioma que o aluno pergunta em português e o professor responde em português, sabe? O aluno pergunta em inglês, o professor mesmo não ajuda, entendeu? O professor é daquele que, tipo, é desligado, não tem comprometimento nenhum com a aula, e ele mesmo, ao invés de ajudar o aluno, ele vai lá e dá uma resposta, tipo, significa torta, pronto, deu a resposta ali, pronto. Não, sabe? Acho que os professores deviam dar um pouquinho mais ali de, sabe, uma puxada ali, não aprender, mas enfim, a gente ignora isso também. Então fala pro seu professor te dar a explicação dessa palavra quando você perguntar e falar que não entendeu, pra ele te explicar em inglês. Por exemplo, dar uma definição. Por exemplo, quando você falar pra ele assim, teacher, what is bed? You know, what it means bed? Sabe, o lugar que você deita. Eu tô explicando assim em português porque tem gente que não sabe o que é bed. Então, o que seria? Daí o professor explica. Bed is a place where you lay down. Where you lay down to sleep. Então ele explica isso e você associa essa explicação com bed. Então se alguém perguntar pra você o que é bed, vai ser uma coisa meio automática pra você. Você vai falar o lugar onde você dorme. Você não vai falar, tipo, cama. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Outra coisa também que acontece muito, tipo assim, acontecia comigo direto. Não deixe ser bloqueado pela palavra que você não está entendendo. O que acontece? Quando você está na escola aprendendo e o professor começa a te explicar alguma coisa, ou às vezes até mesmo quando você está assistindo um filme, uma série, um show, qualquer coisa assim, às vezes eles falam alguma coisa e você não entende aquela bendita daquela palavra que está naquela pergunta ou naquela resposta, ou qualquer seja o momento que aparece aquela palavra. Mas o que acontece? A gente, como tem aquele sangue curioso e quer ser certinho, a gente quer saber o que significa aquela bendita daquela palavra que você fica... Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, Senhor Jesus Cristo Jeová. O que acontece? Você esquece todo o resto da explicação, ou você perde todo o resto da explicação ou do momento que tá acontecendo pra poder entender aquela palavra. E tá totalmente errado, gente. Porque às vezes você consegue entender tudo o que tá acontecendo sem entender aquela palavra. Então não se prenda a cada palavra ali de uma frase. Outra coisa também que deixa, sabe, para você de traduzir um pouco, se você é do tipo de pessoa que traduz muito, eu sou o tipo de pessoa que traduzia muito. O que me ajudou bastante a fazer um diário, sabe? Um mini diário sobre o meu dia. Não precisa escrever muito, não precisa falar muita coisa, mas escreve em inglês. Por quê? Porque você vai pensar nas ações que você fez durante o dia e você vai anotá-las em inglês. Então você vai começar a associar as ações ou o que você comeu, qualquer coisa do tipo, com o inglês já ali na hora. Então faz tipo meia página ali. Meu dia foi assim, acordei, comi tal coisa, café da manhã, bababá, vi minha amiga, conversamos falando de boy magia, tal. Mas é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like no canal, deixa se inscrever. Acho que minha foto vai aparecer aqui em algum lugar. Aí você clica na foto, vai aparecer assim, inscrever-se. Aí você clica em inscrever-se. E não esquece de ativar o sininho para poder ver mais vídeos, porque agora a gente tá com bastante conteúdo no canal. Não esquece de se inscrever, tá? Já falei isso, não falei? Falei também. Mas só pra relembrar, que acho que deve ter esquecido que eu falo pra caramba, não esquece de dar um like no canal também, tá bom? Dá um like aí pra ajudar a gente e deixa um comentário se você gostou, porque eu falo com todo mundo aqui nos comentários, tá? Você deixou um comentário, eu respondo. Qualquer coisa que você deixar, eu respondo, mando hahaha, um oi, tudo bem. Gosto de falar com todo mundo, amo falar com vocês nos comentários. Eu acho que qualquer dia desse, estou até querendo criar uma conversa, um vídeo pra gente conversar nos comentários, entendeu? Eu tô querendo fazer isso. Bom, gente, um beijo bem grandão nesse seu coração lindo e maravilhoso. Tenha um maravilhoso dia. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!